Então galera, voltando aqui pro projeto de aprender programação no estilo Duolingo, ele tava mais ou menos assim, que era como eu tinha mostrado. Mas agora eu dei uma repaginada aqui no layout, e aqui onde era a home que mostrava os exercícios, agora ficou mais ou menos assim, né? Eu até botei umas imagens aqui do Duolingo pra eu pegar de referência, que realmente até tá bem parecido, né? Foi meio que a ideia ali de fazer um tabuleiro. E eu queria que o mascote aqui, que é o gatinho, ele começasse a ir andando aqui pelo tabuleiro, né? E como a principal inspiração é o Duolingo, eu acho que não tem muito como fugir, né? Então eu só peguei por aqui, a inspiração realmente foi um tabuleiro meio que de jogo mesmo. E por isso que eu quis dar essa perspectiva assim, meio que como se ele fosse 3D, né? O mascotezinho aqui, por enquanto, eu fiz ele com IA só pra ter uma ideia ali, mais ou menos como é que eu queria que ele fosse. Coloquei minha ideia e pedi pra ele gerar um mascote pro meu site, né? E ele gerou esse aqui, eu achei até bem legal. Futuramente eu vou ver o que dá pra gente fazer, se dá pra mudar ou dar uma adaptada nele, mas eu achei bem legal esse daqui que foi gerado. Eu não pretendo deixar ele como final, só como pra deixar no protótipo mesmo aqui do site pra ver como é que ele vai ficar. Eu fiz alguns testes pra ver se eu conseguia deixar o tabuleiro 3D assim, igual eu tinha feito aqui no layout. Então eu abri aqui o CodePen, tava até testando. E no CSS a gente tem uma propriedade lá de perspectiva, né? Que deixaria exatamente como eu quero, que seria um tabuleiro meio assim, né? Então a gente só mexe aqui na perspectiva. Pode colocar quantos centímetros que é a distância da câmera até o tabuleiro, que 1 centímetro é como se a câmera tivesse colada. Aí eu acho que se eu deixar uns 10, fica mais ou menos no estilo que eu quero. E pra fazer esse como se fosse um 3D mesmo, dá pra usar o Box Shadow, né, pra gente fazer um efeitinho de sombra aqui. Então acho que se eu adicionasse, ficaria bem parecido com o que eu quero. Aqui ele ficou bem longe a sombra, mas seria mais ou menos isso. Então acho que vai ficar bem legal quando a gente colocar com esse layout aqui. E tirando isso, tem aquela parte de certificados que eu queria ver como é que a gente deixaria, né? Eu ainda vou ver se é tranquilo para emitir um certificado, não sei como é que funciona essa parte, realmente tenho que pesquisar. E talvez uma aba de loja, mas por enquanto eu acho que eu deixaria alguns e-books aqui, que é para monetizar o site também, e seria todo o conteúdo do site que tem nos exercícios, só que em forma de PDF, né? Para quem quer ir acompanhando, não sei, é uma ideia que eu tô pensando ainda. E aqui eu fiz alguns modais também, pra gente ver quando a pessoa... Porque o estilo de monetização seria basicamente também igual ao do Duolingo. Seria o usuário tem 5 vidas, e se ele perde as 5 vidas, ele tem que pagar pra continuar ou esperar um tempo. Então esse eu acho que seria mais ou menos o preço que eu colocaria, não sei, tô pensando ainda, de ou ter plano por 1 mês, ou ter plano por 1 ano, né? Aí o usuário poderia ter vida ilimitada, ajuda ilimitada, sem anúncio, porque eu queria também colocar mais, além das vidas, ele poder pedir ajuda no meio do exercício. Caso ele não tenha entendido muito bem, ele pode clicar em ajuda e ver a explicação de novo. Ou talvez futuramente eu adicionar um chatzinho de IA que pode ajudar o usuário a pedir explicação. E aí, se ele paga, ele consegue acessar todos os e-books que tem lá na loja. Seria basicamente isso daí, a parte da monetização, né? Aquele estilo freemium, né? Que o usuário pode começar de graça, mas depois ele pode pagar também. E aqui seria o cardzinho ali, até aquele que eu comentei que seria parecido com o do Twitter. Seria basicamente isso, ele clica aqui, aí ele pode ver esse modalzinho dos preços, né? E aqui seria o card de XP do usuário, que ele vai aprendendo, vai conseguindo mais XP e vai passando de nível. E basicamente isso daí seria a monetização que eu tava pensando, né? Seria os anúncios, colocar alguns anúncios ali na página mesmo, ter essa loja de e-book e ter a assinatura, né? Que aí a assinatura ele teria acesso a todas as lojas de e-book e não veria anúncio. Mas seria basicamente isso, os próximos passos que eu vou ir fazendo aqui. Eu quero fazer alguns exercícios também, fazer esse layout lá no front, trocar, porque antes estava esse. Eu achei bem melhor esse novo aqui. E no próximo vídeo eu já quero trazer com esse layout e mostrar como é que tá ficando a parte de exercícios, né? Que eu já tô fazendo alguns, mas realmente eu acho que a parte mais difícil desse projeto é fazer os exercícios, porque eu quero começar pelo menos o site com HTML, CSS e JavaScript, para pelo menos a pessoa já começar no front-end, né? Mas seria isso. Se quiserem comentar o que estão achando, e até o próximo vídeo.